Muito bem, pessoal. Nós vamos começar agora o tópico de trigonometria. O primeiro tópico vai ser triângulos retângulos. A história dos triângulos retângulos. Ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho, caso você tenha gostado. Os ícones utilizados são exercício para casa, quando for para utilizar a calculadora, quando for para utilizar um software, quando for para utilizar uma planilha Excel, quando for um tópico de história da matemática, quando for algo muito importante, e quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre Pitágoras. Ele foi um filósofo grego que nasceu em Samos, em 570 a.C., e faleceu em Metapontum, 496 a.C., ambas as cidades na Grécia. Tá? Por cerca de 30 anos, ele percorreu o Egito, a Babilônia, a Síria, a Fenícia e, ao que evidências históricas indicam, a Índia e a Pérsia, onde acumulou conhecimentos de astronomia, matemática, ciência, filosofia, misticismo e religião. É bom lembrar que Pitágoras foi contemporâneo de Tales, Buda, Confúcio e Lao Tse. Pitágoras criou a escola pitagórica, que santificava a vida e se interessava por diversas questões filosóficas, e tinha um grande interesse sobre a matemática, a aritmética, a geometria e a música. Os pitagóricos diziam que a Terra é redonda e que gira em torno do seu eixo. É bom lembrar que no descobrimento da América, Cristóvão Colombo dizia a mesma coisa, mas era contestado a todo momento. Pitágoras também foi quem criou as palavras filosofia e matemática. Aqui algumas sentenças pitagóricas. A primeira: tudo se assemelha aos números. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Quem não domina a si mesmo não encontra liberdade. Faça o que considerar justo, mesmo que o outro não pense assim. Quem fala, semeia. Quem escuta, colhe. Ajude os seus pares, mas não carregue o fardo por eles. A vida é como um espetáculo. Entramos no início, vemos o que nos mostra e saímos no fim. Bem, o teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A recíproca também é verdadeira. Sabe-se que 1000 anos antes de Pitágoras, os babilônios e os egípcios já utilizavam essa relação, ainda que empiricamente. Vejamos agora uma prova mecânica por áreas, para o teorema de Pitágoras, no que tange aos triângulos retângulos de lados 3, 4 e 5. Se vocês olharem bem, nós temos aqui um triângulo retângulo no meio, e apoiado nos catetos e na hipotenusa, nós temos quadradinhos em número de 9, em número de 16, e aqui um espaço para colocar 25. Detalhe, 9 é 3 ao quadrado, 16 é 4 ao quadrado, e 25 é 5 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar 5 ao quadrado. Tá? Bem, agora vejamos as demonstrações geométricas, algumas delas do teorema de Pitágoras. Nós temos um quadrado maior e um menor inscrito nele. Bom, fora do quadrado menor, mas dentro do maior, nós temos 4 triângulos retângulos congruentes. A hipotenusa dos 4 triângulos é chamado de A. E os catetos dos triângulos retângulos congruentes vão ser B e C. Muito bem. Esse quadrado rosa é o quadrado maior que você está vendo à esquerda, é o mesmo quadrado. Eu vou colocar ali um quadrado de lado B e um quadrado no canto inferior direito de lado C. Aqueles 4 triângulos amarelos que você está vendo na figura da esquerda são colocados numa outra posição, na figura da direita. Bom,
A área do quadrado de lado B mede B2, e a área do quadrado de lado C mede C2. B2 mais C2 não é justamente a área que está fora dos triângulos retângulos numa figura e na outra? Então, A2 é igual a B2 mais C2. Agora, aqui uma prova hidráulica por volumes. Nós temos aqui um triângulo retângulo, apoiado nos catetos, e na hipotenusa temos paralelepípedos retângulos, de mesma altura H. Vocês podem reparar que a água que está apoiada nos paralelepípedos apoiados nos catetos é quando aqueles reservatórios se esvaziam, vão todos para o reservatório de baixo. Então, o volume de água dos dois reservatórios de cima vai dar o reservatório de baixo. Isso nos ajuda a provar que A2 é igual a B2 mais C2. Tá? Bem, agora nós temos aqui a dissecção de Perigal. Henry Perigal Borel, ele viveu de 1795 a 1851. Filho de um fabricante de relógios de Londres, aprendeu numismática comercial. Em Esmirna, hoje Turquia, montou uma loja de comércio de moedas e medalhas, e lá viveu de 1818 até falecer em 1851. Via Banco da Inglaterra, forneceu várias moedas antigas ao Museu Britânico e também dedicou boa parte do seu tempo para descobrir as antigas moedas gregas. Suas moedas, antiguidades e joias foram vendidos pela Wilkinson e pela Sotheby de Londres em 1851. O mesmo ocorreu com a sua biblioteca numismática em 1853. Ele descobriu uma das demonstrações do Teorema de Pitágoras. Bem, a Wilkinson e a Sotheby de Londres são casas de leilão, tá? Muito famosas e ainda existentes. Bem, nós temos agora um triângulo retângulo de lados A, B e C, hipotenusa A, catetos B e C. Apoiados nesses catetos, nós temos quadrados de lados B e C. E agora temos um quadrado apoiado na hipotenusa, cujo lado mede A. Bom, o que nós vamos fazer agora? No quadrado da direita, que você está vendo em azul, vai passar uma linha horizontal pelo centro do quadrado. E uma linha vertical também pelo centro do quadrado. Bom, agora veja o seguinte. Essa área vermelha, as duas áreas vermelhas e as duas áreas azuis, eu vou tirar do quadrado lá de cima e vou jogar lá embaixo, do quadrado de lado A. O quadradinho que vai sobrar no meio é justamente o quadrado amarelo de área B2. Então ficou fácil provar que A2 é igual a B2 mais C2. É a prova de Henry Perigal. Tá? Bem, a área do quadrado de lado A, construído apoiado sobre a hipotenusa, é igual a 2 ou B2 mais C2. Muito bem. A demonstração de Euclides de Alexandria, no século III a.C. Matemático platônico grego, conhecido como pai da geometria. Além de os elementos, escreveu sobre perspectiva, seções cônicas, geometria esférica e teoria dos números. Vocês podem olhar esse GIF animado. Tá? Olha lá, vai passar de novo. As áreas verdes são iguais. Então, o que vai ocorrer? A área do quadrado verde à esquerda é igual à área do retângulo embaixo. E algo similar vai acontecer com os triângulos em amarelo. E, é claro, com o quadrado e o retângulo. Então, B2 mais C2 é A2. É uma outra maneira de geometricamente mostrar a prova do Teorema de Pitágoras. Essa feita por Euclides. Bem, nós temos agora um tópico de história da matemática do livro do Boyer. Tá? É o livro mais famoso que tem de história da matemática, o Cadeira de Noiva. Vocês estão vendo a prova de Euclides para o Teorema de Pitágoras, e dentro da prova do Euclides tem um soldado com trajes típicos da Primeira Guerra Mundial.
carregando todos os seus pertences e também carregando o cachorro e a sua esposa nas costas. Tá? Então, em Os Elementos, Euclides faz uma demonstração muito interessante do Teorema de Pitágoras, como eu já mostrei. E essa figura baseia-se nessa demonstração. Então, o diagrama ao lado é conhecido como cadeira de noiva ou capelo franciscano. E aproveita-se da construção dessa demonstração dentro de um cenário típico da Primeira Guerra Mundial. Bem, vamos falar agora dos ternos pitagóricos. Na teoria dos números, um terno pitagórico é formado por 3 números, C, B e A, inteiros positivos, tais que A2 igual a B2 mais C2. Tal nome vem do Teorema de Pitágoras. Bem, se CBA é um terno pitagórico, então KC, KB e KA também o é para qualquer número natural não nulo K. Um terno pitagórico primitivo é aquele em que C, B e A são primos entre si, ou seja, o MDC entre eles é igual a 1. Nós temos nessa tabela à direita alguns exemplos de ternos pitagóricos. Eles apareceram inicialmente em problemas na tábua Plimpton 322, escrita no século XVII ou XVIII a.C. Essa tábua Plimpton teria sido produzida entre 1900 e 1600 a.C. Inicialmente não se tinha noção do que se tratava. É uma tabela de argila inscrita cuneiforme com registros da matemática da Babilônia. Vocês estão vendo a tábua Plimpton ali no canto superior direito. Foi encontrada por volta de 1920 no deserto do Iraque. Aí vocês veem o mapa do Oriente Médio e vocês estão vendo ali a região do que seria hoje o Iraque. Tá? Após estudos, constatou-se que indicava a série de triplas que satisfaz o Teorema de Pitágoras. Tais ternos também são citados na obra de Euclides e Diofante, e também de matemáticos islâmicos, tendo o matemático Leonardo Fibonacci, que era italiano, como fonte. Então, a figura aqui do que teria sido, de quem teria sido Arquimedes, século III a.C., Diofante, aproximadamente 203 a 292, já na era cristã, e Fibonacci, que era um matemático italiano que viveu de 1170 a 1240. O dono da tábua era George A. Plimpton, que doou a peça para a Columbia University. Então, o que ocorre? A tábua recebeu o nome do dono, Plimpton. George Plimpton, que viveu de 1927 a 2003. Aí a fachada da Columbia University, em Nova York, Estados Unidos. Através dos séculos, diversas gerações de estudiosos, cientistas e matemáticos têm tentado achar uma solução geral para esse problema, encontrando, na maioria das vezes, soluções apenas parciais. Então, vocês estão vendo aí um plano cartesiano no primeiro quadrante. No eixo horizontal, você tem o quadrado de um cateto, e no eixo vertical, o quadrado de outro cateto. Se eu pegar qualquer ponto no interior e traçar coordenadas cartesianas, eu vou encontrar o valor de A2. Tá? Qualquer ponto desses azuis que vocês estão vendo aí. Bem, vamos falar agora dos triângulos pitagóricos. E aí é muito importante. Olha lá. Os triângulos pitagóricos são triângulos retângulos cujas medidas dos seus lados são números inteiros positivos. O teorema 2. Se x e y são números inteiros positivos primos entre si, com paridades diferentes e x maior que y, então os infinitos triângulos cujos lados medem x2 mais y2, 2xy e x2 menos y2 são pitagóricos. 2 a 2 não semelhantes. A recíproca também vale. O triângulo retângulo seria esse. Catetos 2xy e x2 menos y2. Hipotenusa x2 mais y2. A hipotenusa é o lado oposto a 90 graus, é o maior lado do triângulo retângulo. Em todo triângulo pitagórico gerado pelo teorema 2, B ou C é múltiplo de 3, B ou C é múltiplo de 4 e A, B ou C é múltiplo de 5. Vejamos uma tabela com isso tudo que eu falei. Vamos simular valores de x e y em que o x seja maior que o y e o MDC é igual a 1. Bom, o valor de C é x2 menos y2, então vai dar, olha aqui na primeira linha, 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado.
Então, vai dar 4 menos 1, 3. 2xy vai dar 2 vezes 2 vezes 1. Então, vai dar 4. E x2 mais y2? 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 5. 3, 4, 5, eu estou supondo que o k é 1. E se o k for 2? Basta multiplicar o 3, 4, 5 por 2. Vai dar 6, 8 e 10. E se o k for 3? Basta multiplicar os lados. 3, 4, 5 por 3. Então, vai dar 9, 12 e 15. E se o k for 4, por exemplo? 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16 e 5 vezes 4, 20. Esses são todos exemplos de triângulos retângulos semelhantes ao 3, 4, 5 e são todos pitagóricos. Se eu fizer x igual a 3 e y igual a 2 e daí por diante seguir a tabela, fazendo as contas, eu vou gerar esse monte de triângulos retângulos e triângulos retângulos semelhantes a eles. Eu vou gerar tudo isso aí, ó. É claro que essa lista aí é infinita, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos uma frase do Pitágoras bem interessante. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Vamos falar agora do triângulo egípcio. Nós temos o mapa da África, a nascente do rio Nilo, que fica na divisória do Quênia com a Tanzânia, e a parte sul da África é a parte mais alta. E essa água vai da nascente até o mar Mediterrâneo, onde percorre o caminho sempre no sentido da gravidade, de cima para baixo, né? A água vai do sul para o norte e vai desaguar lá no mar Mediterrâneo, chamado Delta do Nilo. Tá? Bem, no período das cheias, a região de terras próximas ao rio recebe o humus formado por restos de animais e plantas. Isso faz com que as terras próximas do rio, nas margens, sejam muito férteis. Toda grande civilização ao longo da história desenvolveu-se nas proximidades de grandes rios. A civilização egípcia não foi diferente. O território do Egito é quase todo formado por desertos, mas nas proximidades do rio Nilo tudo se planta. Então nós temos aí um mapa feito por satélite, uma foto tirada por satélite, do rio Nilo, aqui o Egito, e aqui o delta do Nilo, e aqui o mar Mediterrâneo. Tá? Na foto nós vemos um canal de irrigação atual no rio Nilo que é muito semelhante aos canais egípcios da antiguidade. Então, há trechos em que ele é extremamente estreito e outros que é bem mais largo. Esse cenário que você está vendo no canto inferior esquerdo é comum. Nas margens do rio, você vê expedições de camelos. Mas também se vê barcos de competições andando no rio. Navegando pelo rio. Bem, no Antigo Egito, a cada inundação do rio Nilo, quando as águas voltavam ao nível normal, os estiradores e puxadores de cordas, que eram os agrimensores da época, eram chamados para remarcar os limites das propriedades. Então, eles conheciam na prática a existência do triângulo retângulo de lados 3, 4, 5. Olha lá, um triângulo retângulo, um lado mede 3, o outro 4, são os catetos, formando um ângulo de 90 graus, e o maior lado, que está oposto ao ângulo de 90 graus, mede 5. Os estiradores de corda, na prática, já sabiam disso. O triângulo egípcio é a família de triângulos semelhantes a ele. 3, 4, 5 ou semelhantes a ele. Esse K é um número natural, não nulo. Então, se o K for 1, vai dar 3, 4, 5. Se for 2, vai dar 6, 8, 10. Se for 3, 9, 12 e 15. O que nós estamos dizendo é que existem os triângulos pitagóricos e os triângulos egípcios. Bem, todo triângulo egípcio é pitagórico, mas nem todo pitagórico é egípcio, ok?
Como vale a recíproca do teorema 2, temos que todo triângulo pitagórico ou é gerado pelo teorema 2 ou é semelhante a um desses, para algum K inteiro positivo. Bem, falemos agora sobre Elisha Scott Loomis. Era um professor que viveu de 1852 a 1940. Ele era norte-americano, de ascendência anglo-escocesa-holandesa. Tá? Ele era da Pensilvânia e nasceu numa cabana de toras em Wadsworth, em Ohio. Quando Loomis tinha 12 anos, seu pai faleceu. Ele tinha 7 irmãos mais novos. Por desejar aprender álgebra com o incentivo de sua mãe, adquiriu o Ray's Elementary Algebra e passou a dominar o seu conteúdo. Loomis tornou-se um professor em 1873 e, com os ganhos auferidos, passou a sustentar sua mãe e sua família, em 1876. Depois de obter seu diploma em bacharel, em meados de 1880, Loomis se casou com a professora de Loudonville, Ohio, Letitia Esquire. Sua tese de doutorado, grau de metafísica, teve o título Teísmo, o resultado de uma investigação concluída. Também escreveu o ensino da matemática nas escolas secundárias e investigação original de como abordar um exercício de geometria. Bem, o que foi que ele fez? Também. Possivelmente seu trabalho mais conhecido, entretanto, é o The Pythagorean Proposition, no qual coletou, classificou e discutiu 367 provas distintas para o Teorema de Pitágoras. É quase uma prova a cada dia do ano. O livro, cuja última edição data de 1942, ainda é uma obra de referência. Ele sustentava que o verdadeiro ensino é a educação que vale a pena e o viver correto consiste na formação de hábitos éticos e morais, para controlar as contribuições sociais de alguém ao longo da vida, que o serviço deve guiar a ação de uma pessoa ao invés dos lucros. Muito bem. O último teorema de Fermat, preparando para encerrar nossa aula. Nós temos um matemático francês famoso, que era o Pierre de Fermat, que viveu de 1601 a 1665. O chamado último teorema de Fermat era, na verdade, uma afirmação deixada pelo famoso matemático francês, anotada de maneira informal na margem de um livro. Fermat considerou que a equação a elevado a n mais b elevado a n igual a c elevado a n, para n inteiro e maior ou igual a 3, não teria nenhuma solução. Bem, o fato é que muitos anos se passaram até que alguém conseguisse provar isso, porque no meio dessa pequena divulgação nada oficial dessa descoberta do Fermat, ele faleceu. Na verdade, isso representaria uma extensão do Teorema de Pitágoras, que considera essa igualdade válida para n igual a 2, numa aplicação a triângulos retângulos. Fermat relatou por carta ter desenvolvido uma prova, mas nunca a publicou. Ao longo de séculos, outros matemáticos tentaram sem sucesso obter uma prova, até que em 1994 o britânico Andrew Wiles alcançou esse feito. Com uma demonstração formal, o inglês provou que Fermat estava certo. Isso lhe rendeu fama e prêmios importantes. Aí, o matemático Andrew Wiles, que nasceu em 1953 e ainda está vivo. Aí a universidade onde ele trabalhava e onde ele conseguiu fazer a prova do último teorema de Fermat, a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Wiles não conseguiu ganhar a almejada medalha Fields, considerado o Nobel da Matemática, e que só é concedida a pesquisadores com menos de 40 anos. Ele acabava de completar 40 anos quando publicou sua descoberta. Não ganhou, portanto, a medalha Fields, mas ganhou a segunda medalha mais cobiçada da matemática, o prêmio Abel, que lhe rendeu o prêmio de 6 milhões de coroas norueguesas, ou seja, cerca de 700 mil dólares americanos. Andrew Wiles é um dos poucos matemáticos, se não o único, cuja prova de um teorema foi parar nas manchetes internacionais. Esse era o mais famoso e também o mais antigo problema em aberto na história da matemática. Aqui a nossa bibliografia. Se vocês gostaram da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, o Azimuth Matemático. Até a próxima aula. E bom final de semana. Aí o meu contato para aulas particulares.